Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por mais essa noite. Uma noite onde vamos ouvir a Tua Palavra, onde vamos colocar nossa mente e coração nas Tuas mãos, e pedindo que o Senhor derrame do Seu amor, do Teu Espírito, da Tua Palavra sobre nós, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Fala com cada um de nós, que a gente saia daqui edificado pela Tua Palavra, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mas a gente vai falar sobre o temor do Senhor. Esse é o nosso tema de hoje, o temor do Senhor, e vamos basear apenas no livro de Provérbios. Então, vamos ver vários versos no livro de Provérbios. Eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Está aí na tela. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vou ler novamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Primeiro a gente precisa entender como é o livro de Provérbios. Eu acho que tem alguém lá passando os slides, né? O que é um provérbio bíblico? Está aparecendo aí? O que é um provérbio bíblico? Ótimo. Provérbio é uma observação geral das coisas feitas pelos sábios. Ou seja, de um lado, é uma observação geral dos sábios. De outro lado, é Deus operando em nós através dessas observações, nos dando sabedoria para viver. Então, quando lemos o livro de Provérbios, nós sempre temos que pensar nessas duas coisas. O livro de Provérbios provém de Deus, é inspirado por Deus, e o seu conteúdo são observações da vida feita pelos sábios. É importante a gente fazer essa introdução, porque muitas pessoas leem o livro de Provérbios como se fosse um livro de promessas. Mas não é um livro de promessas. Por exemplo, tem um verso na palavra de Deus, em Provérbios, que diz: em todo trabalho há um proveito. Então, quando a gente lê esse verso, a gente pensa: opa, em todo trabalho há proveito. Então, tudo que eu trabalhar, tudo que eu fizer vai dar certo. Mas não é assim. Não é isso que o livro de Provérbios quer ensinar. Provérbios são observações gerais dos sábios. Ou seja, imagine um homem ancião, idoso, sentado numa cadeira durante 120 anos. E durante esses 120 anos, ele está lá observando a terra e fazendo as suas anotações. Então ele simplesmente está observando o comportamento dos homens. Então ele vê, por exemplo, um jovem diligente, respeitoso, que trabalha duro, que trabalha honesto, e ele percebe nas suas anotações, nas suas observações, que normalmente esse tipo de pessoa prospera na vida. Então ele vê outro jovem, que é preguiçoso, mentiroso, fraco de caráter, que também está trabalhando. E ele percebe nas suas anotações que esse tipo de pessoa não prospera. Então, o que Deus está dizendo no livro de Provérbios não é: se eu fizer isso ou aquilo, vai dar certo. Quer ver um outro exemplo clássico, que está em Provérbios 22:6? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse provérbio não é uma promessa. Aqui não está dizendo que se você educar a criança no caminho de Deus, nunca mais ela vai se desviar. Não é isso que está dizendo. Aqui está, mesmo porque você conhece, e eu conheço, e você deve conhecer, várias pessoas que desde criança estão na igreja e hoje estão completamente afastados, desviados do Evangelho, longe do Evangelho. O verso aqui está nos dando um conselho. O conselho é o seguinte, que normalmente uma criança educada no caminho de Deus, a probabilidade dela se desviar é muito menor. Então é um conselho. Então o livro de Provérbios, ele nos ensina que normalmente, se nós vivermos a nossa vida da forma indicada aqui nesse livro, a nossa vida pode ser melhor.
teremos uma relação mais próspera com Deus, comunhão com Deus, receberemos o favor de Deus. Que favor? Se manifesta em nós sermos mais parecidos com Jesus. Então hoje à noite, através do livro de Provérbios, nós vamos mostrar uma visão geral sobre o temor do Senhor, baseada apenas aqui no livro de Provérbios. E esse versículo 7 que nós lemos, eu considero talvez seja o versículo mais importante do livro de Provérbios. Porque a gente pode aprender todos os princípios bíblicos para saber como viver neste mundo, mas todos eles não vão nos ajudar muito se a base não for o temor do Senhor. Então vamos ver novamente o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O que é o temor do Senhor? O que significa o temor do Senhor? A melhor definição que a teologia reformada dá do temor do Senhor é que o temor do Senhor, slide 5, é uma profunda e duradoura reverência e respeito pela pessoa de Deus, pelas obras de Deus e pela palavra de Deus. Ou seja, se nós realmente temos reverência, respeito por Deus, nós também teremos respeito por todas as suas obras. Respeito com a criação, respeito com os animais, respeito pelas pessoas, porque elas foram feitas à imagem de Deus. Principalmente respeito pela palavra de Deus. Aliás, essa é uma das evidências, se nós realmente estamos temendo a Deus. Porque a gente pode dizer, não, eu tenho reverência por Deus, eu tenho respeito a Deus. Mas quanto tempo eu me dedico a meditar, a ler, a memorizar, a estudar a palavra de Deus? Então o temor do Senhor é essa profunda reverência e respeito por Deus. Mas o texto aqui ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós podemos analisar essa frase por 4 ângulos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está aparecendo aí? A base é que normalmente eu vejo ali, fica mais fácil. A base, o início da jornada, a visão real da vida e a bússola. 4 ângulos que a gente pode ver sobre o temor do Senhor. O primeiro, a base. Ele significa que o temor do Senhor é a base ou o fundamento sobre o qual todo o restante do conhecimento de Deus se edifica. Ou seja, se o fundamento for fraco, todo edifício vai cair. Pode não cair hoje, mas um dia, certeza que vai cair. Se o fundamento é forte, o edifício fica firme para sempre. Então a gente tem que ter um fundamento muito sólido para a gente construir um edifício. A mesma coisa na vida cristã. A Bíblia diz que há somente um fundamento, que é Jesus Cristo. Mas no nosso crescimento diário, no nosso desenvolvimento na vida cristã, no nosso desejo de glorificar a Deus, no nosso desejo de obedecer a palavra, o fundamento com respeito à nossa atitude é reverência e respeito com Deus. Então, o temor do Senhor, em primeiro lugar, é a base. Em segundo, ele é o início da jornada. Significa que o temor do Senhor é o primeiro passo da jornada a caminho da sabedoria. Então, se o primeiro passo de uma jornada já estiver errado, com certeza toda a jornada vai sair fora do curso. Ou seja, se Deus disse para você, você tem que ir por aqui, e você vai por lá, você vai ter muito mais tempo e energia gasto para poder tomar o rumo de volta. Então nós devemos começar a nossa jornada na direção correta. E qual é o primeiro passo? Aprender a temer a Deus. E uma coisa que a gente tem que entender com relação à reverência e respeito de Deus, é que isso está diretamente relacionado com a humildade. Ou seja, nós temos que reconhecer que nós não somos Deus. Porque tem gente aí fora que pensa que é Deus. Tem gente que age como Deus. Mas nós não somos Deus. Nós não nascemos já criados. Nós não conseguimos sequer nos manter a nós mesmos. Então nós temos que reconhecer que nós não podemos viver sem Deus. Temos que reconhecer que nós não temos sabedoria em nós mesmos. Quer ver uma coisa? Nem respirar a gente sabe direito. A gente precisa da graça de Deus para respirar. Ou seja,
Temos que reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. Nós somos fracos, nós somos incapazes. Temos que parar de nos reverenciar a nós mesmos. E vamos reverenciar aquele que é digno de reverência. O único digno e merecedor de respeito e reverência, que é Deus. Então o temor do Senhor é a base, é o início da jornada. O terceiro ângulo, o temor do Senhor é a visão real da vida. Ou seja, o temor do Senhor é a lente pela qual interpretamos corretamente todas as coisas. Se a nossa lente está embaçada, e olha que eu entendo bem de lente, de olho, de visão, eu sei muito bem como é que é isso. Se a nossa lente está embaçada, a nossa interpretação das coisas estará embaçada também, ou um pouco distorcida. Alguns teólogos dizem que somente à luz de Deus que a gente pode interpretar corretamente todas as coisas. Então, se a gente entende o que as Escrituras dizem sobre Deus, se a gente tem uma atitude correta em relação a Deus, que é a reverência, que é o respeito, se o nosso desejo principal é glorificar a Deus em tudo, a gente vai interpretar as coisas corretamente, por causa do temor do Senhor. O temor do Senhor é a base, é o início da jornada, é a visão real da vida. E um quarto ângulo, o temor do Senhor é como uma bússola, uma espécie de guia moral. Se alguém me perguntar, por que você não mente? Porque eu temo a Deus. Porque é impossível você temer a Deus e ser um mentiroso ao mesmo tempo. Se alguém perguntar, por que você não adultera? Eu não adultero porque não somente porque eu amo a minha esposa e eu amo a minha esposa, mas principalmente porque eu tenho temor a Deus. E antes de estar traindo a minha esposa, estarei traindo a Deus. Ou seja, quando nós tomamos a decisão de temer ao Senhor, muitas outras decisões morais vêm juntos nesse pacote. Então o temor do Senhor funciona como uma bússola para nós, como esse guia moral em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. O temor a Deus vai nos proteger dos erros, das heresias, dos perigos morais. Então o temor do Senhor é a base, é o início da jornada, é a visão real da vida, é a bússola moral. Fazendo essa introdução um pouco longa, a gente vai começar agora a passear por alguns versos do livro de Provérbios que falam sobre o temor do Senhor e que aprofundam e esclarecem mais o temor do Senhor na nossa vida prática. Provérbios 3:7. Não seja sábio a seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se você for estudar o livro de Juízes, você vai ver lá que o povo estava vivendo e fazendo o que dava na cabeça. Naquele momento não tinha nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de autoridade sobre eles. Então ali o povo estava sendo sábio aos seus próprios olhos. Isso é um erro enorme, porque isso termina em morte. O resultado de você viver conforme a sua vontade, conforme a sua cabeça, conforme a sua sabedoria, conforme os seus próprios olhos, é morte. E nesse verso nós temos duas opções. Você pode ser sábio aos seus próprios olhos, ou seja, fazer o que você quiser da sua vida, ou você pode temer a Deus e confiar na sua palavra. E o verso aqui diz que aquele que teme ao Senhor, ele se aparta do mal. Uma das grandes evidências de que nós temos reverência por Deus é que levamos o pecado a sério. Outro verso, Provérbios 8:13. O temor do Senhor é o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. As Escrituras, elas dizem muitas coisas que Deus ama com todo o seu coração. E também fala de coisas que Deus odeia com todo o seu coração, abomina. Para a gente crescer em sabedoria, porque Provérbios é um livro sobre sabedoria, a gente precisa aprender quais as coisas que Deus ama e amar essas coisas. E quais as coisas que Deus odeia e evitar essas coisas. E quando nós vemos aqui no verso algumas coisas que Deus odeia, Ele diz eu odeio. Fala em soberba, fala em orgulho, fala em arrogância, fala em mau caminho, fala em boca perversa. Muitas vezes a gente olha para esse verso e pensa, isso aí é com os incrédulos. Sim, de fato Deus está falando com os insensatos, mas a palavra de Deus é para nós, é sempre para nós.
Deus está falando com a gente também. Se a gente olhar um pouquinho para nós, parar de apontar o dedo para as pessoas e olhar um pouco para nós, a gente vai também encontrar essas coisas, talvez um grau menor, mas encontrar essas coisas em nós. Às vezes eu encontro em mim orgulho, arrogância, e às vezes por causa desse orgulho a gente acaba entrando num caminho mau. Boca perversa não significa só você falar algo profano, mas se você faz uma fofoca, é boca perversa. Se você fala mal de um irmão de maneira que causa dano a ele, é boca perversa. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Eu lembro de um pastor contando um testemunho que ele estava numa fila de supermercado e a fila estava lenta. Meu pai é assim, meu pai quando está no supermercado, se a fila está lenta, sai de baixo, ele fica nervoso. E esse pastor também estava nervoso. A fila estava muito lenta. E a moça do caixa, mais lenta ainda, por isso que a fila estava lenta. E aí chegou a vez dele, do pastor. Aí ele olhou e a moça estava lá, colocando as coisas numa lentidão. E ele com pressa, começando a ficar nervoso, olhando para ela com raiva já. Aí ela disse para ele, por que você está me olhando com esse olhar de soberba e arrogância? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Muitas vezes nós somos assim também. Então a gente tem que muitas vezes parar de olhar pela janela apontando os outros e olhar um pouco para o espelho, olhar para nós mesmos. A gente deve trocar a janela pelo espelho. Acho que dá até para fazer um bordão para a gente não esquecer. Troque sua janela por um espelho. Troque essa janela, porque infelizmente nós encontramos essas coisas também em nós. Então nós devemos odiar essas coisas, nos arrepender e voltar para Deus outra vez. Outro verso, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a inteligência. A gente já falou sobre essa primeira parte do verso, que diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas essa segunda parte do verso também é muito importante. O conhecimento do santo é inteligência ou prudência, como diz em outra versão, que às vezes inteligência e prudência se misturam. No mundo existem muitas pessoas inteligentes, muito inteligentes, principalmente nas universidades. Tem pessoas dotadas de uma inteligência extraordinária, muitos cientistas, biólogos, matemáticos, mas muitos desses homens não têm o temor do Senhor. Então, toda essa inteligência e prudência não irá lhes ajudar no dia do juízo. Não vai ajudar. E no sentido contrário, existem muitas pessoas simples de conhecimento. Pessoas sem estudo nenhum, que nem sabem ler direito às vezes. Pessoas que muitas vezes moram nas profundezas de alguma selva, de alguma floresta, mas por meio de alguma obra missionária, ou alguma igreja plantada naquele lugar, conheceram a Deus, se converteram, começaram a confiar em Cristo, na morte, na ressurreição, procuraram viver as suas vidas conforme a vontade de Deus, e de alguma forma, agora eu me lembrei de uma pessoa simples, que eu perguntei para ela, o que a senhora está lendo na Bíblia? Ela, hoje eu estou lendo o livro de Deuterogênio, é Deuteronômio. O que a senhora está lendo outro dia? Eu estou lendo o livro do profeta Albuquerque, é Abacuque. Mas de alguma forma essas pessoas têm mais inteligência e prudência do que aqueles eruditos da universidade. A Bíblia diz claramente que o conhecimento mais importante que uma pessoa pode possuir é o conhecimento de Deus, de suas obras, de seus decretos, mas principalmente o conhecimento de Jesus Cristo e sua obra de redenção na cruz. Outro verso, Provérbios 10, 27, eu falei que a gente ia passar pelo livro de Provérbios. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor multiplica os dias, mas os perversos terão os anos da vida encurtados. Eu vou ler de novo. O temor do Senhor multiplica os dias, mas os perversos terão os anos da vida encurtados. Aqui é necessário lembrar de novo que o livro de Provérbios não é um livro de promessas. Isso aqui não é uma promessa. São apenas observações gerais do comportamento da vida feitas pelos sábios e inspirados por Deus. E esta aqui é mais uma dessas observações. Não promessas, apenas observações. Então a Bíblia não está aqui dizendo que se você
teme ao Senhor, você vai viver muitos anos, 100, 200, 300, 400. E quem não teme ao Senhor vai morrer jovem. Às vezes até o contrário. Às vezes acontece ao contrário. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que Provérbios está dizendo aqui? Está ensinando que geralmente, quando nós vemos o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, que caminha com reverência, com respeito, com temor, nós vemos ali uma paz, uma larga vida, uma vida abundante. E os ímpios que mentem, que roubam e que não têm o temor de Deus, geralmente eles não têm paz e suas vidas muitas vezes são até abreviadas. Isso é uma observação geral da vida feita pelos sábios. Só que aqui tem um princípio muito interessante. Esse verso está nos ensinando que de alguma forma temer ao Senhor gera benefícios de vida para nós. Gera benefícios de vida. Claro que nós não devemos temer ao Senhor para receber benefícios. A gente deve temer ao Senhor porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a reverência e respeito. Próximo verso, Provérbios 14, 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Este é um verso que se repete muitas vezes por toda a Bíblia. Porque uma pessoa pode dizer que teme ao Senhor, mas a pergunta, qual é a evidência, qual é a prova? E nesse verso diz, andar retamente. O verso diz aqui que uma das evidências de que alguém teme a Deus é que ele anda em retidão, ele anda conforme a vontade de Deus, ele anda com Deus. E uma pessoa que se desvia dos caminhos de Deus, ou seja, que anda em caminhos maus e diz que teme ao Senhor, ele está mentindo, porque ele não está tendo temor a Deus, nem reverência, nem respeito. E a mesma coisa com relação ao amor, ao nosso amor por Deus. A pessoa que ama a Deus, mas vive continuamente uma vida que contradiz a vontade de Deus, ele não está amando, ele diz, mas a sua vida contradiz. Por isso que a Bíblia diz, pelos frutos vos conhecereis. O próprio Jesus disse que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então qual a evidência de temer a Deus? Andar com Deus, andar retamente. Mais um verso, Provérbios 14, 26. No temor do Senhor a confiança segura, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Esse aqui é muito interessante. O que significa termos confiança segura no Senhor ou segurança? Significa que a gente nunca vai ter problemas? Significa que a gente nunca vai sofrer violências? Não, porque tem muitos cristãos aí espalhados pelo mundo sofrendo horrivelmente por causa da fé. E muitos já morreram, muitos mártires morreram na história. Então o que significa ter uma confiança segura, uma firme confiança? Os Salmos, capítulo 1, verso 6 diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus é onisciente. E aqui em Salmos diz que Deus conhece o caminho dos justos. A palavra conhecer na Bíblia não é apenas ter uma informação. A palavra conhecer é muito mais do que isso, é um relacionamento íntimo, pessoal. Então isso significa que Deus está envolvido na vida de quem teme a Deus. Ou seja, Deus está envolvido na nossa vida. Então, o homem que teme ao Senhor tem essa confiança, uma confiança segura, porque ele sabe que o Deus que é soberano está envolvido na sua vida, intimamente e diretamente envolvido com a sua vida. Nada pode acontecer fora dos decretos da sua vontade. E se nós olharmos para o caráter de Deus, Ele é fiel, Ele é justo, então a gente pode descansar em seu caráter, sabendo que Ele está envolvido conosco. Mas o verso diz mais, ele diz, no temor do Senhor há confiança segura e Ele será um refúgio para os seus filhos. E a palavra filhos aqui no original quer dizer filhos mesmo, nossos filhos. Então se nós somos pais, este é o melhor presente que podemos dar aos filhos. Qual é? Crescer no temor do Senhor. Você que é marido, este é o melhor presente que você pode dar para sua esposa. Crescer no temor do Senhor. Crescer em reverência a Deus e sua palavra. Por quê? Porque os filhos vão ter segurança. Os filhos vão se sentir mais felizes. Por quê? Porque eles sabem que os seus pais temem ao Senhor, então os seus pais vão se amar, vão ser fiéis uns aos outros, vão tratar os filhos com justiça, com amor, com retidão, com misericórdia, porque são pais que temem ao Senhor.
Então os pais que temem ao Senhor, os filhos se sentem seguros na sua casa. Sua casa será como um refúgio para os seus filhos. Mais um verso, Provérbios 14, 27. Provérbios são 31 capítulos, nós estamos no 14 ainda. Mas eu vou parar no meio, pode ficar tranquilo. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. Aqui tem duas ilustrações muito interessantes sobre o temor do Senhor. O primeiro diz que o temor do Senhor é como fonte de vida. Então imagine que você está passeando pelo deserto, onde não há água nenhuma, e você está ali morrendo de sede, e de repente se depara com uma fonte de água limpa e doce. Imagina a alegria que você vai sentir quando vir aquela fonte. Ela vai te restaurar a vida, vai te restaurar a alegria, vai te restaurar a esperança. Imagina todos os benefícios dessa fonte. Então o homem que teme ao Senhor vai receber essa fonte, essa bênção de Deus. Talvez não seja $1 milhão, mas ele recebe vida, abundância de vida. Mas o homem que não teme a Deus, eu vou falar um pai, já que eu falei de filhos, um pai que não teme a Deus, esse anda pelas ruas, ele não é fiel à sua família, às vezes anda bêbado, quando chega em casa só arruma confusão, trata mal a sua esposa, trata mal os seus filhos. É uma vida horrível, é como quando ele entra em casa, é como se a morte entrasse na sua casa. Se a morte entrasse na casa. Mas o homem que teme ao Senhor é como uma fonte de vida para sua esposa e para seus filhos. Então o temor do Senhor é como essa fonte de vida, ou seja, Ele dá vida e concede vida. Então quando nós tememos ao Senhor, Ele nos dá vida, mas nós também derramamos vida sobre as pessoas. Porque o temor ao Senhor é uma fonte de vida. É uma fonte de vida. E a segunda ilustração desse verso, ele diz que preserva dos laços da morte. Outra ilustração interessante, laços da morte. Nós vivemos num mundo caído, um mundo que é inimigo de Deus, que anda em inimizade contra Deus, um mundo que ama o pecado, que ama as trevas, que odeia a nossa fé. Então há perigo por todas as partes, há laços por todas as partes, há armadilhas por todas as partes, há armadilhas feitas pelos homens, feitas pelo diabo. Ou seja, nós realmente vivemos num lugar perigoso. Como é que a gente vai evitar os laços da morte neste mundo caído? Os laços do inimigo da nossa alma? Talvez alguém possa falar, não, eu sei quais são os lugares perigosos da cidade e eu não vou para lá. Como diz o outro, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Este mundo é um mundo caído, perigoso. Como é que a gente vai evitar isso? Somente de uma forma. Se nós queremos viver seguros nesta terra, temendo a Deus. É o modo seguro de viver num mundo inseguro. Temer a Deus. Se tememos a Deus, então nós vamos estudar, meditar, memorizar e obedecer a sua palavra. Mais um verso. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Esse verso fala de pobreza, fala de riqueza, mas a ênfase aqui é o temor do Senhor. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A Bíblia diz que, principalmente em Provérbios, que a sabedoria é mais preciosa do que a joia mais preciosa. Que a sabedoria é mais preciosa que o ouro mais refinado. E a mesma coisa aqui em relação ao temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, muitas vezes as pessoas querem ficar ricos e não é pecado nisso. Outras pessoas querem casas mais humildes. Por exemplo, tem uma pessoa que fala assim, quando eu me aposentar eu vou morar lá no meio da floresta, alguma casinha. Não é pecado também. Mas essas duas coisas, riqueza e pobreza, não são tão importantes quanto nós pensamos. O que realmente importa é conhecer a Deus, é crescer em temor a Deus e reverência a Deus, porque essa é a coisa mais preciosa. Crescer, submeter ao Senhor. Se a gente submete a Deus, a gente vai amá-lo mais e mais.
Estou terminando. Mais um verso. Provérbios 15, 33. Eu não posso deixar de falar sobre esses versos. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. A mesma coisa aqui dizer que é o princípio da sabedoria. Talvez as pessoas não conheçam muito de teologia, mas elas sabem que Deus é bom, sabem que Deus é santo, sabem que Deus é justo. Talvez você tenha um conhecimento limitado sobre a palavra de Deus, mas você sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Então, o simples conhecimento do temor a Deus nos ensina. O fato de você temer a Deus, você sabe como agradar e como desagradar a Deus. Então, o próprio temor a Deus te ensina, te dá conhecimento. Então você vai querer fazer a vontade de Deus, porque você teme a Deus. Ou seja, o temor do Senhor, por si só, nos ensina. Ele é a instrução da sabedoria. Mas o verso diz também, humildade precede a honra. A humildade precede a honra, ou seja, antes da glória vem a humildade. E esse é outro princípio que está em toda a Bíblia. O orgulho diante de Deus é a coisa mais ridícula que existe. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4,7, ele diz: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Ou seja, é ridículo nós nos gloriarmos em nós mesmos. E a Bíblia diz, se você quer se gloriar, glorie-se em Deus. Porque é Ele que nos dá tudo o que nós temos. Se você começar a estudar profundamente mais a Bíblia, você vai ficar escandalizado com você mesmo, com o que a Bíblia diz sobre nós. A distância entre nós e Deus. Pense aí, o que você seria sem a salvação de Deus? Sem a misericórdia de Deus? Eu seria um pecador perdido e condenado. Tudo que nós temos hoje é pura graça de Deus. É 100% Deus, é 100% Cristo. E 0% nós. Eu não contribuí com nada, zero. Tudo vem de Deus. Como é que eu vou ter orgulho? Como é que eu vou ter orgulho? Isso é a coisa mais ridícula. Porque Deus é infinitamente maior que nós. E a coisa que mais nos humilha é que um Deus que é infinitamente maior que nós, nos ama. Como é que pode? Ele nos ama tanto que entregou, você entregaria seu filho? Ele entregou seu filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Então, quando a gente tem essa compreensão do que Jesus fez na cruz por nós, a cruz de Cristo destrói, esmaga o orgulho do povo. Jesus se humilhou diante de Deus e Deus o exaltou. Por isso que a Bíblia diz, aquele que se humilhar diante de Deus, Deus o exaltará. Mas aquele que se exalta a si mesmo, Deus o humilhará. Nós devemos aprender essa verdade e deixar o orgulho de lado. Mais um verso. Estou acabando. Provérbios 23, 17. Esse também é interessante. Não tenhas no teu coração, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo o dia. Não tenha inveja dos pecadores. Por quê que eu não devo ter inveja dos pecadores? Às vezes a gente vê aí pessoas famosas, ricas, que estão sempre viajando, com iates, e a gente pensa, pô, queria ter uma vida assim. Queria ser igual a ele. Mas na verdade eles não têm nada. Absolutamente nada. Por quê? Olha o currículo deles. Estão debaixo da ira de Deus, estão condenados, não têm vida eterna, não têm vida abundante, não têm paz, não têm comunhão com Deus. Eles apenas vão existir por um tempo, vão se alegrar com as coisas que eles têm, e só. Por que eu teria inveja de alguém assim? Não devemos ter inveja dessas coisas. Nós devemos ter misericórdia e orar pela conversão dessas pessoas, que elas ouçam o Evangelho e se convertam a Cristo. O verso diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo dia. Ou seja, ao invés de ter inveja da vida deles, que vivem debaixo da ira de Deus todos os dias, que antes a gente viva a nossa vida debaixo do temor do Senhor todos os dias. E o último verso, que é o primeiro, voltando lá no primeiro verso.
temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Esse verso 7 tem essa segunda parte, que é muito triste e tenebrosa. Pode colocar o outro. Aí. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, os insensatos desprezam tudo isso que eu falei. Eles desprezam. Desprezam o temor do Senhor. Que a gente não seja esse insensato. Que a gente não seja essa pessoa que não quer se submeter a Deus. Que a gente não seja essa pessoa que despreza a instrução e a sabedoria. Porque o temor a Deus, o temor do Senhor, é o nosso muro de proteção. O temor a Deus é o nosso muro de proteção. Quando você estiver passando dificuldades, você olha para o Senhor e diz: confiarei e não temerei. Porque Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não seja insensato. Não despreze a sabedoria e a instrução de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, muito obrigado. Tantos versículos, Senhor, tantas coisas faladas, às vezes muito rapidamente por causa do tempo, mas coisas tão importantes para Ti e tão importantes para nós, Senhor. Que a gente tenha essa consciência, ó Deus. Que a gente não seja insensato de desprezar a Tua palavra, de desprezar a Tua sabedoria. Que a gente tema ao Senhor todos os dias. Que a gente não tenha inveja de pecadores. Que a gente se aparte do mal, Senhor. Que a gente tenha o temor do Senhor na nossa vida todos os dias. Abençoa o nosso lar, os nossos filhos, marido e esposa. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja o nosso muro de proteção, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.